Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Congresso aprova pacote de ajuste fiscal. Refinanciamento de dívidas dos estados segue para sanção. E senadores aprovam proibição de celular nas escolas. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaques aqui no Senado Federal. O Senado aprovou na quinta-feira a votação de 2 das 3 propostas que integram o ajuste fiscal encaminhado pelo governo. Os textos alteram as regras do abono salarial e o bloqueio de emendas. A PEC 54 de 2024, que corta gastos e restringe o abono do PIS/PASEF, foi promulgada pelo Congresso na sexta-feira. O primeiro projeto aprovado tira do contingenciamento e do bloqueio de recursos do orçamento as emendas individuais e de bancada. Só as emendas não impositivas poderão ser bloqueadas. Um total de 11 bilhões e meio em emendas de comissão. As emendas que deverão ser pagas somam mais de 39 bilhões de reais. A previsão é de 24,67 bilhões de reais para emendas individuais e 14,68 bilhões para emendas de bancada. O bloqueio de recursos é realizado para cumprir o teto de despesas previsto na meta fiscal. Se a meta não for alcançada, a despesa é cancelada. Já o contingenciamento permite que o gasto seja feito até o fim do ano. A cobrança do antigo DPVAT, que voltaria no ano que vem, foi cancelada pelos deputados por uma emenda ao texto do governo. Decisão confirmada pelos senadores. Trata-se de uma revogação oportuna, fruto de um amplo consenso construído no parlamento, que reconheceu a dificuldade para a recriação dessa espécie de seguro obrigatório do país. O projeto também define que as despesas com seguridade social, como aposentadorias e auxílio-doença, podem crescer no máximo 2,5% ao ano acima do IPCA. Esse percentual segue as regras da meta fiscal do governo. Também faz parte do pacote de corte de gastos a proposta de emenda à Constituição que restringe o abono salarial. O benefício é pago aos trabalhadores com carteira assinada e aos servidores públicos. Pelo texto, a partir de 2026, o abono passa a ser corrigido pelo INPC e deixa de incorporar ganhos reais do salário mínimo. A regra será mantida até o abono chegar a um salário mínimo e meio. A proposta também prevê que devem ser reguladas por lei complementar exceções ao teto salarial do servidor público e incentivos fiscais. Ficam proibidas deduções não previstas em lei de comprovação de renda para acesso ao BPC. Até 10% da complementação da União para o Fundeb podem ser direcionados à manutenção de matrículas em tempo integral. A medida é válida até 2025. A desvinculação da receita, que flexibiliza a execução orçamentária, será prorrogada até 2032. Foi retirado do texto o item que permitia o uso de recursos do Fundeb para financiamento da merenda escolar. Nós acreditamos que o governo está no caminho certo, retomando o compromisso com o equilíbrio fiscal, com o controle da inflação, com o controle de gastos, que isso naturalmente vai impactar na inflação e na melhoria da renda das pessoas. E na sexta-feira, o Senado finalizou a votação do pacote fiscal do governo, aprovando o projeto de lei com mudanças no salário mínimo e nas regras da concessão do benefício de prestação continuada. O relator fez uma complementação no relatório e rejeitou 15 emendas apresentadas em plenário. O texto estabelece um aumento real de pelo menos 0,6% para o salário mínimo, mas limita o crescimento do salário às regras do arcabouço fiscal, o que significa um teto de 2,5%. Eu quero aqui dizer que mesmo que nós tenhamos crescimento do PIB zero ou crescimento negativo, o salário mínimo crescerá todos os anos pelo menos 0,6%.
10%. O projeto também restringe o acesso ao BPC, benefício de prestação continuada, para, segundo o governo, assegurar que os recursos sejam destinados a quem realmente tem direito. O texto prevê cadastro biométrico obrigatório para novos benefícios, atualização cadastral pelo menos a cada 2 anos e compartilhamento de informações entre os órgãos do governo e o CadÚnico. O relator ressaltou que todos os benefícios ficarão atrelados ao salário mínimo. O ponto que provocou mais polêmica foi a exigência de que, para ter acesso ao BPC, pessoas com deficiência tenham que fazer uma avaliação para atestar deficiência moderada ou grave. Quando a Câmara aprova um texto em que a gente vai dizer que as pessoas com deficiência leve, porque é o que está expresso aqui, estão exclusas do BPC, nós não estamos considerando as barreiras. Deixa eu dizer uma coisa, relator. Uma criança com autismo leve aqui em Brasília, ela pode não ter as mesmas barreiras que uma criança com autismo leve na Ilha do Marajó. E essa avaliação, por isso que a gente traz na lei a avaliação biopsicossocial, as barreiras terão que ser consideradas. Para atender 50 milhões, nós estamos gastando 158 bilhões de reais no Bolsa Família. Para atender 6 milhões de pessoas, estamos gastando 112 bilhões de reais. Tem alguma coisa errada nisso, que precisa ser consertada. Não é negar a criança com deficiência, com autismo, não é negar a criança com síndrome de Down o benefício. Não, é acabar com a fraude, é acabar com a interpretação ampliada que foi decidida pelo Congresso Nacional e que os juízes estão interpretando e alarguecendo o entendimento do benefício permanente. Quando escalonamos as deficiências em severa, em leve, em moderada, nunca isso foi feito para tirar direitos. Diante da polêmica e para não ter que fazer mudanças no texto, o relator anunciou um acordo com as lideranças do governo para que o presidente Lula vete o trecho da proposta que fala sobre nível de deficiência. O texto foi aprovado por 42 votos favoráveis e 31 contrários e será encaminhado à sanção. Um dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária foi aprovado na Câmara dos Deputados essa semana e seguiu para a sanção do presidente da República. Antes da versão final, o texto passou pelo Senado, que enviou o projeto de volta à Câmara. Lá, o texto sofreu algumas alterações. Confira na reportagem as principais diferenças das versões aprovadas em cada casa. A regulamentação da reforma tributária simplifica a cobrança de impostos no Brasil e cria 3 novos tributos: o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, que é uma taxação extra para produtos e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Eles vão substituir os atuais tributos: PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o IPI. O projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados pelo governo em abril deste ano e detalha a incidência dos tributos sobre o consumo no país. Na Câmara, sofreu modificações e foi enviado para o Senado. Aqui, o texto foi novamente modificado, depois de mais de 2.000 emendas apresentadas e cerca de 600 acatadas pelo relator, o senador Eduardo Braga. Ao ser devolvido à Câmara, novas alterações foram feitas, muitas delas retornando à primeira versão aprovada pelos deputados. O texto aprovado no Senado retirou as bebidas açucaradas da lista de produtos que devem pagar o imposto seletivo. Na Câmara, as bebidas voltaram para a lista. No Senado, Serviço de Saneamento Básico recebeu uma redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS, equiparando o saneamento aos serviços de saúde. Na Câmara, o desconto foi retirado.
Água mineral, biscoito e bolacha foram incluídos pelos senadores na lista de alimentos da cesta básica, com 60% de isenção dos novos tributos. Com a atualização do texto feita pela Câmara, o desconto deixa de existir. Serviços veterinários teriam redução de 60% das alíquotas do IBS e CBS, de acordo com o texto aprovado no Senado. Mas na versão final aprovada pela Câmara, o desconto diminuiu para 30%. No Senado, os medicamentos que terão 100% de isenção dos tributos seriam definidos por lei complementar. Na Câmara, foi retirada a definição por lei e estabelecida uma lista com 383 medicamentos que serão isentos. Ainda sobre medicamentos, os senadores aprovaram isenção para remédios destinados a doenças raras, câncer, AIDS, por exemplo, e para medicamentos vendidos pelo programa Farmácia Popular. Já os deputados estabeleceram que a isenção deve ser baseada em uma lista de princípios ativos, em vez de ser baseada em doenças e funções dos medicamentos. E o programa Farmácia Popular deixa de ter isenção completa do IBS e da CBS. O Senado também aprovou a troca de carro com isenção para pessoas com deficiência a cada 3 anos. Na Câmara, o prazo aumentou para 4 anos. Apesar dessas e outras alterações, muitos pontos foram mantidos pela Câmara dos Deputados. A Câmara acolheu praticamente todas as mudanças que o Senado fez. O Senado avançou muito na parte técnica de redação legislativa para o texto ficar mais enxuto, mais claro. Ele avançou muito na parte de regimes específicos, organizando as alíquotas de maneira mais clara para o setor de hotéis, aviação, transporte. Então essa questão foi toda acolhida pela Câmara dos Deputados, com várias outras modificações que o Senado fez de natureza mais social, né? A questão das fraldas foi respeitada na redução da alíquota, né? O projeto, depois de sancionado pelo presidente da República, vira lei. Mas as mudanças no sistema tributário, que serão revisadas a cada 5 anos, só devem começar para valer em 2026. A expectativa é que todas as alterações sejam concluídas até 2032. No final das contas, eu acho que a soma das vontades da Câmara e do Senado estão muito bem concretizadas na lei complementar, que espero que seja sancionada, e a gente vai ter um sistema bem equilibrado e capaz de realizar os objetivos da reforma. As dívidas dos estados com a União já somam mais de 765 bilhões de reais. Com o objetivo de reduzir esse valor e facilitar o pagamento, o plenário do Senado aprovou por unanimidade o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. Essa proposta foi apresentada em agosto pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora seguiu para a sanção do presidente Lula. O programa de pagamento de dívida dos estados com a União deve reduzir os juros para facilitar a quitação dos débitos, além de parcelar o saldo em até 30 anos. O Propag é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a partir de uma demanda dos estados mais endividados e resultado de uma longa negociação entre estados, União e o Poder Legislativo. São dívidas que se alongam há décadas e que fazem com que esses estados não tenham a capacidade mínima de entregar para a sociedade brasileira uma agenda, seja ela na área da segurança, seja ela na área da infraestrutura, seja ela na área da educação ou de qualquer outra área de políticas públicas. A taxa de juros das dívidas será de IPCA mais 4% ao ano, percentual que pode ser reduzido se alguns requisitos de investimentos forem cumpridos, como os aportes anuais ao Fundo de Equalização formado por todos os estados, a cessão de ativos para a União e o investimento em áreas prioritárias, como educação, saneamento e segurança. Os estados terão até 31 de dezembro de 2025 para aderir ao programa. As dívidas hoje somam mais de 765 bilhões. 90% desse valor estão concentrados em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As prestações poderão ser pagas em valores graduais por 4 anos.
20% no primeiro ano, 40% no segundo, 60% no terceiro e 80% no quarto. A partir do quinto ano, terão valor cheio. 60% do valor economizado com a redução no pagamento devem ser usados no ensino, enquanto o Estado não alcançar as metas definidas no Plano Nacional de Educação. Esse percentual pode ser reduzido para 30% nos estados que comprovarem não ter condições de investir o valor total. Vai dar aos governadores essa possibilidade de que eles tenham um orçamento técnico, um orçamento embasado, sim, no que os estados arrecadam, e uma dívida que poderá ser paga com planejamento, e tenho certeza um alívio especialmente para o meu estado, nosso estado de Minas Gerais, que há 6 anos tem dificuldade para assumir e ter condições de estar em dia com o governo federal. De 98 até hoje, a dívida que era de 13 bi, o Rio já pagou 153 bilhões e ainda deve hoje 195 bilhões. Uma dívida, obviamente, impagável, e pelos termos com que essas dívidas eram renegociadas, os novos prazos eram dados, as novas obrigações eram impostas em lei, não havia uma trava para evitar que se aumentasse as despesas de uma forma desenfreada, como faz agora o projeto, e chega-se a essa redação de um novo indexador. Evidentemente que não seria possível construir essa solução se não houvesse a solidariedade federativa de outros estados não endividados e que aqui se dedicam a aprovar esse projeto, repito, no espírito de solidariedade federativa admirável. Estados do Nordeste, estados do Norte, estados do Centro-Oeste, que colaboram com os maiores estados mais populosos, que são, coincidentemente, os mais endividados e que somam, senador Vanderlan, 89% da dívida dos estados para com a União. A proibição do uso de celulares nas escolas foi aprovada pelo plenário do Senado. O projeto, que seguiu para a sanção do presidente da República, prevê algumas exceções. Alunos de escolas públicas e particulares serão proibidos de usar telefone celular e outros aparelhos eletrônicos portáteis. A decisão aprovada pelo plenário do Senado vale inclusive durante os períodos de recreio e intervalo entre as aulas. A regra vai valer para os ensinos infantil, fundamental e médio. Em 2022, a OCDE fez a avaliação justamente dessa disputa entre o celular e o aprendizado. Os achados foram os seguintes: alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais por mais de 5 horas por dia se saíram pior na prova do que aqueles que passaram apenas 1 hora ou alguma coisa em torno disso por dia. Quem usa menos, assim, obteve na média da OCDE 49 pontos a mais em matemática do que aqueles que passam muito mais tempo conectados. O uso do celular será permitido apenas em alguns casos: situações de perigo, garantir direitos fundamentais dos alunos, fins pedagógicos, acessibilidade, inclusão e o atendimento às condições de saúde dos estudantes. O texto aprovado determina que as escolas criem estratégias para tratar da saúde mental dos alunos, entre elas informações sobre os riscos do uso excessivo de celulares, além de treinamentos para que estudantes e funcionários possam detectar e prevenir transtornos causados pelo uso das telas. É garantir que as redes de ensino em todo o Brasil possam começar o ano 2025 com seus alunos dedicados ao aprendizado. Não distraídos com o jogo do tigrinho, não distraídos por alerta de mensagens, notificações. Então não existe nenhuma dúvida técnica, científica, de que ter o celular na sala de aula prejudica o aprendizado. A proposta de emenda à Constituição que garante à União a competência para legislar sobre questões de defesa e segurança cibernética também foi aprovada no plenário do Senado. O texto seguiu para a análise da Câmara dos Deputados. A PEC estabelece que é privativo da União legislar sobre a defesa cibernética na proteção de sistemas e rede de dados e ameaças à soberania nacional. No entanto, os estados e municípios devem apoiar a União na segurança e funcionamento dos serviços públicos digitais. Com a evolução tecnológica, esse mundo digital, a gente teve que atualizar a Constituição, principalmente com relação à defesa nacional, a defesa cibernética, aeroespacial. Então, a gente colocou como prerrogativa, como privativo da União, a regulamentação, o tratamento dessa matéria. É o que está na PEC. E, evidentemente,
os estados e municípios também vão poder cuidar da segurança, principalmente da questão do serviço público, né? Então, terão também essa competência para administrar os serviços digitais, né, dos seus estados, dos seus municípios. A PEC, além de fortalecer as leis de proteção cibernética e garantir a segurança no ambiente digital, também possibilita a segurança de bancos e o transporte de dinheiro, o que ajudaria a combater crimes financeiros digitais. Roubos de informações, danos financeiros e interrupções de serviços são as principais ameaças que a insegurança cibernética pode causar à sociedade e à União, em uma era em que o tecnológico se aprimora cada vez mais. De acordo com a proposta, é necessário que exista uma adequada segurança no setor público. A PEC seria um reforço para a Lei de Proteção de Dados. Nós vivemos num mundo digitalizado, uma sociedade digitalizada. Então, a preocupação com a segurança da informação, a segurança cibernética, ela deve ser realmente algo compartilhado por todos os governos, todos os entes de órgãos públicos, todas as entidades públicas em todos os níveis da federação, de maneira que a gente possa ter uma proteção adequada para os interesses e o bem-estar social e da nação. A PEC busca fortalecer a capacidade do país em enfrentar desafios no ambiente digital, protegendo as estruturas e as infraestruturas críticas e garantindo a segurança dos serviços públicos. Além disso, a medida pode contribuir para a aplicação mais eficaz da Lei Geral de Proteção de Dados. Outro projeto que classifica portadores de diabetes tipo 1 como pessoas com deficiência também foi aprovado em plenário. O texto seguiu para a sanção do presidente da República. O texto determina que passam a valer para o diabetes mellitus tipo 1 as mesmas regras previstas para pessoas com deficiência. A avaliação para constatar a doença levará em conta aspectos biológicos, psicológicos e sociais e será feita por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Caberá ao Poder Executivo criar instrumentos para avaliação, da mesma forma como já é previsto para as outras deficiências. Faz justiça a famílias pelo Brasil todo. O Brasil tem aproximadamente 600 mil pessoas que sofrem com a diabetes do tipo 1 e é muito importante entender que estamos legislando apenas sobre o tipo 1, que é uma doença autoimune, crônica, sem cura e que tem prejuízos severos para a vida dessas pessoas e para suas famílias. A nossa expectativa, senhor presidente, é que elas tenham finalmente uma atenção que o Estado lhes deve há muito tempo. O plenário também aprovou nesta semana um projeto que impede a importação de resíduos sólidos pelo Brasil. A matéria foi enviada para a sanção presidencial. O projeto proíbe a importação de resíduos sólidos como papel, plástico, vidro e metal. Segundo a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, o Brasil recicla apenas 4% do lixo que produz, mas importa lixo como matéria-prima, principalmente para cumprir a lei que determina um mínimo de material reciclável na produção. Foram 70 mil toneladas de resíduos importadas entre 2023 e 2024, um custo de 322 milhões de dólares. Segundo o relator, senador Everton, um dos objetivos do projeto é incentivar o trabalho de cooperativas e associações de catadores. A importação de resíduos continua liberada em alguns casos, como o do alumínio. A demanda pelo produto é elevada e a reciclagem não supre as necessidades do mercado. Hoje, a indústria importa quase 97% do alumínio usado no país. Rodrigo Cunha se despediu do Senado na sessão plenária de quinta-feira, 19 de dezembro. Ele foi eleito vice-prefeito de Maceió nas eleições de 2024 e assume o mandato em janeiro. Este é um momento de despedida, mas também de celebração por tudo que construímos juntos e pelo novo desafio que está se apresentando em minha vida. Com o sentimento de dever cumprido, encerro esse meu ciclo no Senado Federal, trazendo no coração uma mistura de várias sensações, de orgulho, gratidão e o senso profundo de ter honrado o voto de cada um dos meus conterrâneos. Servir Alagoas na mais alta corte, na mais alta casa do Congresso Nacional é uma das maiores honras da minha vida.
Participar dos debates de ações importantes para o país me transformou para melhor. E sei que, ao lado de cada um dos senadores e senadoras que fazem essa casa, demos o melhor para fazer o Brasil avançar social e economicamente, desenvolver-se e assumir o protagonismo que deve ter no mundo. E para encerrar o jornal, uma notícia a comemorar. A TV Senado ganhou em 2 categorias o Prêmio TAL de TVs Públicas Latino-Americanas. Esse lugar, ele existe para diálogo. O documentário da TV Senado Arte no Caos, sobre a obra do artista plástico Vicky Muniz, feita com os destroços do 8 de janeiro, dirigido por Jimmy Figueiredo, ganhou prêmio em 2 categorias do Prêmio TAL, de TVs Públicas Latino-Americanas. Foi vencedor na categoria Prêmio Especial Mais Democracia e dividiu o pódio com o Congresso da Colômbia na categoria Grande Prêmio Legislativo, em que houve empate. A categoria Cobertura Jornalística ainda não foi divulgada. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.